Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos neste local, em torno da Tua Palavra. E a nossa confiança está em Ti, que Tu possas falar no coração de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje o Espírito Santo me falou muito claro do que eu tenho de fazer. Não sei como vou fazer, mas em razão das falsas doutrinas que estão assolando as igrejas, em razão da desorientação e fome de muitas pessoas, tanto aqui quanto na Europa, Deus me diz: Bernardo, você vai ter muito calma e assegurar que cada pessoa na sua frente entende o que é o Evangelho. Só isso. E se você prestar bem atenção, eu tenho a certeza de que o Espírito Santo vai mostrar a você a simplicidade da obra redentora de Jesus, que foi feito especialmente para você. Cada um de nós estamos diante de Deus como se fôssemos as únicas pessoas do interesse dele. Então, na minha responsabilidade hoje, eu não sei se eu termino hoje, mas a minha responsabilidade hoje é conversar muito particularmente com você. E se por acaso, enquanto eu estou conversando, lembra que somos uma família. Enquanto eu estou conversando, se você não entender, põe a mão assim, ó. E você pode me perguntar. Porque eu tenho por mim que nós fomos sujeitos, todos nós, há muitas ideias humanas, ideias de homens honestos, sinceros, mas eu preciso frisar novamente, a única pessoa autorizada e capacitada para ensinar-nos a verdade de Deus chama-se o Espírito Santo. E Ele quer que você saiba o que Jesus Cristo fez por você. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, o primeiro versículo. Gálatas 5:1. Não acredito que vamos em muitos versículos hoje, mas pelo menos vamos começar aí. É um versículo muito conhecido, mas eu vou te perguntar: você sabe o que significa? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para quê? Para a liberdade. O que é liberdade? O que é liberdade para você em casa, no seu trabalho, junto à sua família, ou na igreja, na rua? O que é liberdade? Certamente é algo que se ouve falar muito, mas será que nós sabemos
viver libertos. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu vou voltar para esses versículos mais na frente, certamente. Mas neste instante, eu quero que você fique bem quietinho por dentro. Você é liberto. Eu sei que existe uma doutrina, não sei se exatamente uma doutrina, um procedimento, chama-se libertação. Eu não ando nessa doutrina. Sabe por quê? Porque eu sou liberto. Eu não necessito de libertação. E se você realmente estiver vivendo o Evangelho como Cristo fez, você também não precisa de libertação. Jesus Cristo libertou você. E eu vou mostrar um exemplo disso no Antigo Testamento, que certamente fará com você reflita sobre isto. Mas primeiro vai para João, o capítulo 8. O que Jesus está dizendo? João, capítulo 8, os versículos 31. João 8, 31. Lembre-se, irmão, que nós estamos procurando enfatizar o que é ser livre, liberto. Porque Deus ama você de tal modo que Ele não quer que você seja oprimido ou pressionado por nada ou por ninguém. Por isso que Ele enviou Jesus aqui, para fazer para nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então observe o que Jesus disse aqui em João 8, 31. Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verso 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas observe, Jesus só põe uma condição para você estar livre e viver livre de toda opressão, pressão, é se permanecerdes na minha palavra. E eu estou vendo alguém que está dizendo: irmão, o que é permanecer na palavra? Realmente é muito mais simples do que você imagina. Assim você não vai franzir o texto para entender. Será que eu vou entender? Vai. Até a criança pode entender. Essa criança aqui entende mais do que o adulto. Você sabe por que criança mais entende Deus que adulto? Porque o espírito não tem idade. E eles não têm esse problema de raciocínio
lógico que nós temos. Mas verifique. O que é permanecer na palavra? Que Jesus disse, se você permanecer na palavra, verdadeiramente sereis livres. O que é permanecer na palavra? É simplesmente não aceitar nenhuma condição que não seja de acordo com o que Jesus disse. O que foi que ele disse? O que Paulo disse? Paulo disse que Jesus Cristo veio do céu para que você pudesse ser livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E permanecer na palavra é viver de acordo com isto. Ou seja, se Deus diz sim, é assim. A razão por que eu vivo tão despreocupado é porque eu aceito o que Deus diz exatamente como está, como criança. Se Deus diz assim, é assim, pronto. Isso me dá paz, alegria, confiança e uma condição de vida que é tranquilíssima. Agora observe, Jesus disse que se Ele, Jesus, libertar você, verdadeiramente você será livre. Vamos pensar uma coisa para ilustrar o que é ser livre. Você certamente se lembra que lá no Êxodo, Deus tirou os hebreus da escravidão do Egito. Quem nunca ouviu falar disso? Já ouviu falar, né? Será que ele fez mesmo? Observe o que Deus fez. Ele tinha um povo. Ele amava esse povo como ele ama você. E ele não queria que aquele povo permanecesse mais na escravidão dos egípcios. Eles permaneceram lá 430 anos, sofrendo horrivelmente na escravidão. E Deus viu a necessidade deles. E então enviou Moisés para falar com o faraó, que era para eles o rei supremo. Você sabe o que Deus fez? Para chegar faraó à condição onde ele tinha que livrar aquele povo. E chegou o dia depois do 10º praga sobre o Egito. Chegou o momento quando todo aquele povo, 600 e tantos mil homens, só, sem mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças, aquele povo tudo saiu num instante do Egito. Ou seja, foram libertos pelo poder e graça de Deus. Eu pergunto a você, o que os hebreus fizeram para sair de lá? Hein? O que eles fizeram? Alguém está tentando? Nada mesmo. Nada. E o que você tem que fazer para viver livre? Nada. Oh, eu tenho que crer, irmão. Espera aí. Quem fez tudo para eles foi Deus. Ele simplesmente fez o impossível e os livrou da escravidão do Egito. Foram saindo. E quando o faraó observou o que tinha acontecido, ele tocou atrás.
reuniu todo o exército e ele mesmo foi atrás. Não podemos deixar esse povo escapar. Vamos atrás deles, vamos trazer todos de volta. E Deus continuou mantendo a dificuldade para os egípcios, para eles não encostar nos hebreus, que estavam diante do Mar Vermelho. Agora eles estão sem saída, porque o inimigo está atrás e o mar está na frente. E agora? Um dos problemas que eu observo é que a igreja, os cristãos, não estão deixando Deus operar para eles. Eu vou repetir o que eu falo em todas as conferências. Deus quer ter o privilégio de cuidar de você. Você não tem condição de cuidar de você mesmo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para você viver livre. Mas é claro que o inimigo vai atrás. Satanás vai atrás de você sempre. E daí? Você lembra que quando o povo ficou naquele aperto, Deus disse: Moisés, estende a sua vara. E o mar abriu. Israel passou. E os egípcios também entraram no mar, na terra seca. E tudo cobriu. Por quê? Por quê? Porque Deus estava cuidando de Israel, dos hebreus. Ele eliminou o inimigo que procurou prendê-los. Quando eu falo em libertação e que Jesus Cristo veio para dar você uma vida livre de todo e qualquer esforço próprio, porque Ele te ama e o Evangelho da graça. Eu quero que você entenda que Ele não está apenas cuidando de você para o céu. Ele está cuidando de você em todos os instantes e momentos e circunstâncias da sua vida. É uma situação real em que você possa viver. Por quê? Porque Ele acabou com o diabo. Oh, irmão, mas o diabo me ataca muito. Eu sei. Você deixa? Porque você deixa. Eu não sei não deixar, irmão. Esse é o problema meu. Eu caio quando eu menos penso. Olha para mim, mesmo jeito aqui. Eu não sou diferente de você. Só que eu sei não ficar embaixo da água. Eu não vou deixar Satanás roubar o que Jesus me deu quando Ele morreu por mim. Não, não. Agora vai para Mateus, o capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Eu vou ler vários versículos aqui, a partir do versículo 23. E eu tenho uma coisa a comentar, que Deus simplesmente falou comigo muitas vezes. Bernardo fala isso com eles, fala isso com eles, fala isso com eles. Então eu vou falar. Tá bom?
Sabe por quê? Deus ama vocês todos de tal forma. Ele não quer que vocês sofrem mais. Sofrem na mão dos homens. Sofrem na mão das circunstâncias. Não. Veja o que ele disse. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que lhe devia 2.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou que fosse vendido. A frase que o Espírito Santo a semana toda disse para mim falar para vocês é: não tendo ele com que pagar. Todos nós nascemos no pecado e não temos nenhuma condição de pagar a conta. Não temos nenhuma condição pessoal de desfazer o que já fizemos. Estamos com uma imensa dívida perante Deus justo. Mas, por causa do seu grande amor, e em razão da sua imensa graça, Deus disse para você: olha, esquece, eu já perdoei tudo. Por que ele disse, ele já te perdoou tudo? Por quê? Porque você não tem com que pagar. O que você pode fazer para desfazer do teu passado? Absolutamente nada. O que eu posso fazer? Absolutamente nada. Mas o que eu não pude fazer, o que você não pode fazer, Jesus Cristo fez. Isto chama-se o Evangelho da Graça. E Ele agora perdoou você tudo. Oh, entendeu? Para Deus, você neste instante é como se nunca tivesse feito nenhum erro, porque Jesus Cristo pagou o preço. E eu quero te dizer que não há nada que você pode fazer. Ele não tinha nada com que pagar a dívida, mas o rei o perdoou incondicionalmente por causa do seu amor, por causa da sua graça. Eu vou voltar novamente para Gálatas 5. Fique com essa página aberta que eu vou voltar para Mateus 18 de novo. Mas eu preciso ler 2 versículos. Em Gálatas 5. O versículo 1 de novo. E depois o versículo 4. Esta é a palavra de Deus para você, para todos nós. Não importa a nossa condição. Nós somos todos os homens foram perdoados, se eles quisessem entrar nisso. Todos. Só que eles não creiam. Mas no momento que você aceita isto, mudou tudo. Para a liberdade, versículo 1 de Gálatas 5. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo
a jugo de escravidão. Verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Há uma condição dada por Deus para você viver justo diante dele. Não importa o que os outros acham, não importa o que você mesmo sente, Deus te perdoou em Jesus Cristo. Mas você vai dizer, mas irmão, eu não sinto assim. Não é o que você sente, é o que Deus diz. A fé é comportar-se com o que Deus diz e viver na realidade disso. Agora volte novamente para aquele Mateus 18, que eu tenho mais um versículo a ler aí. Lembre-se que a descrição aqui é que você, eu, não tivemos com que acertar as contas com Deus. Em razão do nosso pecado, fomos totalmente separados de Deus. Mas Ele enviou Jesus Cristo por seu amor e sua graça para liquidar a nossa conta. Eu vou ler isso daqui um pouco em Colossenses. Aliás, não. Vamos ler agora. Colossenses capítulo 2. Eu volto para Mateus 18 depois. Eu lamento, ó, se eu sou meio confuso, mas eu estou em família, né? Não estou? Você não é minha família? Obrigado. Deixa eu falar, eu estou vindo da Inglaterra agora e pela primeira vez eu senti muito estranho na minha própria terra. Eu não pertenço lá mais não. Mas eu tenho uma família muito bacana aqui. Opa, essa família aqui é minha. Colossenses 2, verso 13. Verifica o que Jesus Cristo fez com aquela dívida tua. O teu passado. Ele não vê mais, ele não lembra mais. E você não tem direito de lembrar também. Sabe disso? Não tem mesmo. Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando alguns. Diga todo mundo, todos. Diga de novo. Diga de novo. Isso Ele fez para você. Todos os teus delitos. Acabou. Não tem nada contra você mais. Oh, irmão, mas eu não sou nem membro da igreja. Daí? Quando você crê, você realiza. A condição é o que Deus diz, não é o que os homens dizem. Você não paga o dízimo aqui na igreja, você deve estar em falta com Deus. Mas Ele disse que perdoou todos os teus delitos. Irmão, mas eu tenho que pagar o preço depois. Sabe, eu fui ensinado na igreja assim, que a salvação é gratuita, mas você paga tudo depois. Isso é mentira, viu? Não é assim. Bom, vamos lá. Perdoando todos os vossos delitos. Observa o que Ele fez. Tendo cancelado
o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, lei, sábados, etc, etc, o qual nos era o quê? Prejudicial. Diga, prejudicial. 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 Presta atenção. Toda atividade nossa é prejudicial à graça de Deus em nossa vida. Entenda. Toda. Ela labuta contra a graça de Deus para você. Era prejudicial. Removeu-o em parte. Diga de novo. Olha, irmão, quando chega em casa, se você não entender isso aqui, pega Colossenses 2, esses versículos e lê dezenas de vezes em voz alta para você ouvir. Porque ele removeu tudo que era contra você inteiramente. Cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades. Ele botou todos os seus inimigos debaixo do mar vermelho. Acabou. Cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades. Ele botou todos os seus inimigos debaixo do mar vermelho. Acabou. Publicamente os expôs ao desprezo. Se você tem condições de imaginar naquele outro dia, quando os hebreus foram na praia do Mar Vermelho e viu todos aqueles corpos dos egípcios lá, nosso inimigo, essa deve ser a sua atitude para com Satanás, porque Jesus liquidou a ele. Triunfando deles na cruz. Verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ele disse que aquelas ordenanças foram prejudiciais. Que ordenanças? Aqui tem uma listagem. Estão sendo falados nas igrejas de hoje. Não manuseis isto. Não proves aquilo. Não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Deixa um parêntese aqui. Eu estou aqui entrando nos 52 anos no Brasil. Quando eu cheguei aqui, 51, em 49 por aí, eu vi muitas doutrinas. E eu já observei nesse tempo todo que as doutrinas vêm mudando. O que eles falavam naquele tempo não fala mais hoje. Hoje eles têm uma maior revelação, entre aspas. Só tem uma coisa que não muda: a graça e o amor de Jesus. O evangelho simples da sua salvação. Isso não muda. Mas qualquer, entre aspas, revelação nova, que você tem que mudar de procedimento, ele diz aqui, isto vai se destrói com o uso.
E daqui um pouco você vai precisar de uma nova coisa. Para quê? Vamos ver o que ele fala. Com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Você faz isso? Eu não sei o que é isso, irmão. Não sei o que é isso. Por isso você não sabe se faz ou não. Eu vou te dizer como não fazer isso. Simplesmente eleva os seus braços a Deus e diz: oh Deus, eu te agradeço por Jesus me perdoou inteiramente. Não há nada que eu possa fazer para satisfazer o meu Deus a não ser aceitar o Evangelho em Jesus. Culto de si mesmo. Falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem essas coisas valor algum contra a sensualidade. O que ele está dizendo com isso tudo aqui? Eu sei que eu entrei com tanto comentário que você esqueceu o que eu li, né? Ele disse aqui que quando Jesus morreu, ele simplesmente acabou com tudo o que é contra você. E Deus, a partir daquele momento, diz: eu te aceito como tu estás. Lembra que uns dias atrás, nós falamos do filho pródigo. Quando o filho pródigo resolveu voltar para casa, o pai não disse para ele: peraí, antes você entra por aqui, me conta primeiro o que você fez lá naquela terra. O filho pródigo não tinha nem tempo para fazer isso. Porque logo que o pai avistou que ele virou para voltar para casa, o pai correu para ele, abraçou. E ele ia dizer: mas pai, peraí, eu não posso ser mais filho. Ele disse: você é meu filho que foi morto e reviveu. Foi perdido e se achou. Esse é você. Deus te ama, filho. Conheça o teu Deus. Louve e agradeça a Ele, porque Ele fez tudo por você em Jesus Cristo. Não há nada contra você. Deus somente quer que você abra um espaçozinho para Ele. Agora vamos para Mateus 18 de novo. Eu vou te falar desse espaçozinho. Mateus 18. Preste atenção. Eu não vou falar desse conto todo. Eu só vou falar de mais um versículo, que é o versículo 32. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por quê? Porque me suplicaste. Eu tenho grande dificuldade nas conferências de mostrar às pessoas que não é preciso de grandes coisas para receber tudo de Deus. É só querer. Só querer, na maior simplicidade. Oh Deus, eu quero. Anteontem, o moço me ligou de Pirassununga, me parece São Paulo, para perguntar a respeito da mãe dele. Ele disse: olha, minha mãe, ela não frequenta a igreja,
Ela vai de vez em quando, mas não frequenta a igreja. E ela me diz que ela quer ser cheia do Espírito Santo. Mas eu não sei o que eu falo com ela. Eu disse, fala simples. Em Lucas, capítulo 11, Jesus Cristo ensinou a respeito de o Espírito Santo, porque Deus quer que toda a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo. Então em Lucas capítulo 11, 11 a 13, Jesus disse assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o teu Pai Celeste vai coçar a cabeça e pensar se você merece o Espírito Santo. E você está rindo por quê? Porque você sabe que ele não disse isso. Jesus disse, quanto mais o teu Pai Celeste dará, simples, ele dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. Se você quer o Espírito Santo dirigindo sua vida, enchendo sua vida, pede. Só isso. Oh, irmão, é simples assim. Eu pensei que eu tinha... Eu sei que você pensou. Eu sei o que você ouviu falar na igreja, mas não é assim. Jesus não disse isso. Ele disse, é só pedir. E Deus dá. E daí, irmão, como é que fica? Fica ótimo. Deixa eu explicar. Pessoas dizem para mim, às vezes saindo daqui, tem uma irmã aqui, de vez em quando falava isso comigo no tempo passado. Oh, irmão, eu não sei orar em línguas. Eu olho bem para ela e diz, também não. Ele diz, você não sabe? Eu não. Ué, então ela começa a ficar confuso. Eu não sei orar em línguas, eu oro em línguas. Porque é o Espírito Santo que ora para mim. Em Romanos 8 diz que quando você ora no Espírito Santo, ele intercede por você falando com teu pai. Ele verifica quais as suas necessidades e fala com o pai, Bernardo precisa disso. Ele não precisa de um limusine branco, pai. Ele precisa de amor. E Bernardo quer um limusine branco. Eu não quero não me dá não que eu não quero. Entende? Mas a gente tem as nossas próprias ideias do que nós queremos. Você nunca vai andar em Deus desse jeito. Deus tem o melhor projeto de vida para você. E quem te ensina esse projeto chama-se o Espírito Santo. Passa tempo com Ele sozinho. Irmão, mas como é que eu faço? Se eu vou pedir a Deus, eu vou aceitar que Ele me dá quando eu peço. E daí? Como é que eu vou fazer? Empresta a sua voz para o Espírito Santo. Presta a sua voz e começa a falar. Você não sabe. Não, você não sabe. Sai todas coisas esquisitas. E o diabo diz, você está inventando isso. Ele fala com todo mundo que está inventando isso porque ele não sabe. Não está inventando nada. Oração em línguas é a expressão do seu espírito. E ninguém controla o seu espírito. É você e o Espírito Santo só. Não importa o que você pensa, não importa o que você ouve você falando, daqui um pouco ele vai dizer para você assim, está falando bobagem, viu? Você não sabe nem o que é. Não sei mesmo. Porque é ele que está orando para mim. O apóstolo Paulo ensinou isso em 1 Coríntios capítulo 14. Nós não sabemos o que falamos orando em línguas, mas quando oramos, o Espírito Santo intercede para o Pai. Oh, agora vocês estão ficando pensando. Eu estou vendo todo mundo assim. Irmão, tem que ser como criança para andar nas coisas de Deus. Na maior simplicidade possível. Sozinho você e Deus. Não há um modelo, não há um método. É a expressão do seu ser. E toda vez que você fica quietinho e... Oh Deus, eu te quero. Oh, abrindo espaço. Eu quero Deus na minha vida. Só querer. Ele entra com enxurrada.
E aqui o rei falou assim: olha, servo meu, eu perdoei você toda a dívida, só porque você pediu. Só pedir. Não há nada que teu pai não vai fazer para você. Nada, absolutamente nada. Só pede. E quando você pede, começa a agradecer a Ele, que Ele está fazendo exatamente o que Ele tem de melhor para você. Ele te ama. Abre um espaço. Eu comecei hoje falando de liberdade. Liberdade de você mesmo, de seus pensamentos, de pensamentos de homens, de doutrinas. Eu estou cheio de ver doutrinas e eu não escuto o Evangelho. O amor de Jesus por você é eterno. E Ele fez tudo o que você não pode fazer para você mesmo. Mas isso não é uma coisa só para o céu. O apóstolo Pedro, no 1 Pedro 3,18, diz assim: Ele, Jesus, morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo conduzir você. Você não sabe conduzir a você mesmo, e muito menos eu. Eu não tenho que dar conta de você, eu tenho que dar conta de mim mesmo. E cada um de vós dareis conta de si mesmo perante Deus. Mas observa o que ele diz: eu só quero uma coisa de você, querer. Abre o seu coração, queira. Só aquele suspiro: oh Deus, eu te quero. Você nem imagina como isso é música aos ouvidos do teu Deus. Oh Deus, eu te quero. E quando você diz assim: Deus, eu te agradeço que tu fizeste tudo por mim em Jesus, e eu quero te conhecer, eu te quero em minha vida. O que acontece? Vai para 2 Reis, capítulo 7, eu vou te mostrar. 2 Reis, segundo livro de Reis, lá no Antigo Testamento. E daqui a um pouco eu vou dizer a você porque estou lendo do Antigo Testamento. Porque vocês sabem, os que me conhecem sabem que eu não sou nada no Antigo Testamento, sou no Novo. Mas Isaías sabia mais do Evangelho do que qualquer um de nós. 400 antes de Jesus chegar aqui, ele pôs um binóculo do Espírito e ele viu você. Diz: puxa, se Eduardo pudesse saber, eu fiz tudo por ele. Entende? E aqui, olha, Isaías nos retrata o Evangelho. Ezequiel trata a operação do Espírito Santo no seu coração. Um dia nós vamos falar melhor disso. Mas observa, quando você resolve receber a graça e o amor de Deus, veja o que vai acontecer. Aqui de 2 Reis, capítulo 7. Isto é uma história, é um acontecimento de 4 leprosos. A lepra é um tipo de pecado, de imperfeição. E esses 4 leprosos foram isolados da sociedade,
se achavam fora da cidade, que era sitiado por um inimigo, e eles estavam morrendo. Lá dentro da cidade só tinha fome, não tinha comida. E aqui fora, eles estavam morrendo. Então, eles resolveram o seu caso. Verifica o que diz. Verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. É 2 Reis, capítulo 7, verso 5. À entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Eu falei com vocês que você está livre de toda a opressão do diabo. Não falei? O problema é que você imagina que o diabo manda em você. Eu sei que nas igrejas, quando eu assisto coisas na televisão, parece que o diabo é Deus, porque ele faz tudo nas pessoas. Um pastor veio para mim em Lindsay e diz assim: "Ô irmão Bernardo, eu tenho um irmão e que eu preciso que ele fique livre de cigarro. Eu devo expulsar o demônio dele?" Eu disse: "Não faça isso não, irmão. O diabo não fuma. Quem fuma é ele." E tem mais coisas, eu não vou te falar, mas tem muito dessas coisas. Você imagina que quem manda em você é o diabo. Mentira. Ele quer que dizer assim. Mas se você abrir espaço para Deus, você vai descobrir que lá não há ninguém. Vamos ler? Verso 8. Chegando, pois, aqueles imperfeitos, aqueles leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Deu para entender? Se eles tivessem ficado onde eles estavam, teriam morrido. Mas quando eles tomaram a decisão, eu vou lá, Deus liquidou o inimigo. Quando eu digo para vocês, se você apenas abre um espaçozinho, um suspiro para Deus, Deus liquida o inimigo. E você descobre que Deus está te oferecendo vida verdadeira e tudo o que você necessita para esta vida. Ah, irmão, eu acho que isso é só no Antigo Testamento, não é? Vai para Efésios, capítulo 2. E essa é a última referência de hoje. Eu acho que sim. Efésios capítulo 2. Desculpe, o capítulo 4, irmãos. Efésios capítulo 4.
Esse Paulo está confirmando o que estou procurando te dizer. Pela graça de Deus, você já recebeu tudo que necessita. Tudo. É só começar a aproveitar, comer, beber, receber ouro, prata. Efésios capítulo 4, o versículo 7 e 8. A graça foi concedida a alguns especiais. A graça foi concedida a cada um de nós. Fala, cada um de nós. Agora dizer outra coisa, espera aí. A mim mesmo. A mim. Deus deu a graça. Toda a graça dele para você. Eu sei que você não está sentindo grande coisa, mas é porque você ainda não aprendeu a viver a simplicidade do Evangelho. Eu estou dizendo que tudo muda. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, pois isso diz: quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu comida, bebida, vestes, ouro, prata e tudo mais. Ai, mano, não estou vendo não, eu estou vendo o povo na igreja muito pobrezinho. Ah, é? Por quê? Você não deveria ter preocupação alguma. E se você está oprimida, secada, todo pressionado, eu estou lhe dizendo hoje que não precisa ser assim. A razão disso é que Satanás convenceu você de uma grande mentira. Essa mentira é que você não é bastante santificado para receber de Deus. Estou falando certo? Ele não convence você que você não pode. Isso é só para alguns. Você tem que ser muito especial. Tudo isso é mentira. Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou lhe dizendo que você pode viver de uma forma diferente. É só querer. Você precisa conhecer o que Deus fez para você. Lembra que se Ele fosse pedir contas de você e do teu passado, você não tem nada a falar. Porque você fez mesmo. Você errou mesmo. Não tem jeito de desfazer. Então você vira e diz: oh Jesus, obrigado. Tu fizeste tudo por mim. Ele, quando você não tinha com que pagar, Ele te perdoou toda a dívida. Por quê? Só porque você quis. Ele disse porque Ele suplicou. Ele pediu. Ele abriu um espaço para Deus na vida dele. E Deus encheu plenamente. Acho que não vou falar mais nada hoje, não. A minha preocupação e a preocupação do Espírito para comigo, porque Ele conhece cada um de vocês. A preocupação do Espírito é que você se conscientize de que não há nada que você pode fazer para receber nenhum benefício de Deus. Ele te
proveu tudo em Jesus Cristo. Não diz, eu não posso porque eu tenho essa falha, aquela falha, eu não sou assim, eu não sou assim. Não é. Abre o espaço. E você vai descobrir que Satanás não tem nenhuma força contra você. Porque Deus liquidou o inimigo. Quando você entra, Ele liquida tudo. Verifica, meu. O limite está em nós, não em Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nunca vai avançar o sinal. Ele espera que você diz, eu quero Deus. Eu não sei, mas eu quero. E se você passar tempo a sós com Ele. Irmão, quando eu falo em passar tempo a sós com Deus, eu não estou procurando mostrar um modelo ou método para você. Mas eu estou dizendo que você precisa conhecer Deus. Uma senhora me ligou essa semana. Ela tinha me ligado antes que eu fui para a Europa. E eu comecei a falar com ela e mostrar a ela, porque ela estava desesperada de tudo. Tinha dívidas, o marido não tinha emprego e foi uma confusão muito grande na vida dela. Eu não conheço essa senhora, está em Jundiaí, São Paulo. Não sei nem quem é, nem nada. Então ela me ligou na terça-feira e disse, irmão Bernardo, eu estou voltando a ligar para você porque Deus mudou a minha vida. Oh, como eu estou satisfeito que você falou comigo que eu preciso conhecer a Deus. Eu não conhecia. Eu sou membro de igreja, mas eu não conhecia Deus. Agora eu quero te dizer que o meu marido foi oferecido um emprego no multinacional. E nós temos agora, pagamos todas as dívidas, nós temos um ótimo carro e eu não sei o que mais. Eu pensei, só isso, você só tem um bonito carro e um bom emprego. Tem muito mais para você. O que eu quero lhe dizer é que nós somos paupérrimos. Não queria usar esse termo, mas vou dizer. Porque nós não conhecemos o Pai que temos. O Pai que você tem, disse em Mateus 7, por que você fica preocupado como que vai vestir?